Bom, eu vou falar sobre a missão, como surgiu o movimento de missão dentro da Igreja Batista. Espero ser bem breve, espero que entendam o que eu vou falar. E o primeiro tópico que eu vou falar é sobre a expansão mundial, como as igrejas batistas elas se expandiram mundialmente, né? As igrejas batistas ela estava restrita praticamente somente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, o foco da Igreja Batista estava vinculado a esses dois lugares, nos Estados Unidos e na Inglaterra, até o final do século XVIII. Então, missionários batistas eles começaram a ser enviados para algumas partes do mundo. Foi a partir daí que deu início à expansão mundial das igrejas batistas. Mas como que as igrejas batistas elas se expandiam? Em 1792, os batistas ingleses eles formaram a Sociedade Batista Missionária no Estrangeiro. Então, o pastor inglês William Carey, fundado pelo William Carey, ele tinha um desejo de evangelizar países pagãos, né? Países que não conheciam ainda o evangelho. Então, o desejo de William Carey era evangelizar primordialmente a Índia, né? Então, ele trouxe essa visão missionária para dentro da Igreja Batista e através daí surgiu essa sociedade batista missionária com o foco de dar suporte para o envio de missionários para outros lugares. Mas o envio de missionários da Sociedade Batista Missionária no estrangeiro era o foco na Índia, porque era o desejo de William Carey, evangelizar os povos indianos, né? Então, as igrejas congregacionais americanas enviaram um casal, né, de missionário, um casal, em 1812, para evangelizar a Índia, com destino a Calcutá. E a ida desse casal para a Índia, eles já se depararam com todo o trabalho de evangelismo na Índia pelo pastor William Carey e o seu grupo de pastores que já estavam lá realizando esse trabalho. E também tem um missionário muito importante, que é Luther Rice, que ele também estava lá. E Luther Rice, ele voltou para os Estados Unidos e ele foi dar todo esse feedback para a igreja e ele também teve o foco de mobilizar as igrejas batistas para esse envolvimento missionário, né? Então, em 1814, com a vinda desse missionário, foi fundada uma convenção em Filadélfia, com o nome de Convenção Geral da Denominação Batista nos Estados Unidos para a Missão no Estrangeiro. E desde então, missionários batistas foram enviados não somente para a Ásia, para a Índia, mas foram enviados para todo o território do mundo, como América Latina, Europa, África, para outros territórios. Então, a Sociedade Batista Missionária, ela foi fundada justamente por isso, para dar o foco, para dar o suporte, na verdade, o suporte para envio de missionários a outros lugares do mundo, né? Então, o desejo de William Carey era somente evangelizar a Índia, né? Mas através da vida dele, através dessa visão missionária que ele trouxe para a Igreja Batista, eles não ficaram focados somente na Índia, mas eles também quiseram expandir a Igreja Batista para outros lugares do mundo, né? Inclusive a América Latina. Eu vou falar agora um pouco sobre como as igrejas batistas elas chegaram aqui no Brasil. Então, a sua vinda para cá foi através de imigrantes dos Estados Unidos, fundaram a primeira igreja batista no Brasil. Por força da Guerra Civil Americana, em 1865, confederados do sul dos Estados Unidos começaram a buscar outras terras de potencial agrônomo. O Brasil foi um dos países escolhidos. Logo em 1867, grupos de estadunidenses, que somaram mais de 50 mil deles, que vieram para o Brasil, desembarcaram nos portos brasileiros em busca de refúgio, né, da guerra que estava acontecendo lá, e em busca também de terra fértil. Então, na sua vinda para cá, para o continente latino-americano, eles escolheram a cidade de Santa Bárbara do Oeste, localizada em São Paulo, para adquirirem terras e fixarem as suas residências. Então, entre esses imigrantes que vieram para o Brasil, a maioria professava o protestantismo e entre esses muitos eram batistas, né? Então, já em 1870, eles quiseram publicar um manifesto para a evangelização do Brasil. Então, tal manifesto, assim que publicado, contou com a assinatura de presbiteriano, metodistas, congregacionais e por muitos batistas.
né? Por um jovem pastor chamado Richard, né? Que era um dos emigrados que vieram para o Brasil. Então, esse manifesto ele foi iniciado por ele. Então, os batistas, que já estavam localizados em Santa Bárbara do Oeste, se uniram para solicitar uma junta lá dos Estados Unidos para a vinda de missionários para o Brasil. Então, eles queriam com que esses missionários viessem para o Brasil para o trabalho de evangelização e fundar igrejas batistas aqui, né? E em 1881, esses missionários chegam no Brasil. Eles chegam no Brasil com o foco de evangelizar e fundar igrejas aqui. É, e eles chegaram nessa região, né, de Santa Bárbara, onde muitos deles já estavam localizados. E eles perceberam que muitos batistas já estavam lá e praticamente já estava fundada uma igreja lá, uma igreja batista em Santa Bárbara do Oeste. Então, esses missionários vieram com esse foco. E desde então eles já começaram a aprender a língua portuguesa, a sondarem, aprender um pouco da cultura do Brasil, para que eles pudessem fundar igrejas batistas, né, no território brasileiro. Então, as igrejas batistas, ela também não só ficou vinculada dentro do estado de São Paulo, em Santo Oeste da Bárbara, mas também eles foram para o estado da Bahia, porque lá também havia muitos imigrantes, né, dos Estados Unidos, através lá da guerra e tudo. Muitos imigrantes também estavam lá no estado da Bahia, então eles foram também para lá, esses missionários foram para lá, para evangelizarem aqueles povos e também para fundarem igrejas. Então, a Igreja Batista em Salvador, em um ano, aquela igreja já contava com 70 membros, né? Através do trabalho de evangelização desses missionários que vieram dos Estados Unidos para o território brasileiro. Então, enquanto isso, também eles foram para o Recife, fazer também todo esse trabalho de evangelização lá. E quem deu todo o suporte foi Antônio Teixeira de Albuquerque, que estava dando todo o suporte a esses missionários americanos, né? E eles ficaram, o seu foco principal era o estado de São Paulo, né? E através também daquela redondeza do estado de São Paulo, eles fundaram também igrejas batistas em Campinas, São José dos Campos, em Jundiaí. Então, já em 1904, né? 1904 eram 7 igrejas batistas já em todo o território de São Paulo, né? E através daí eles também eles fundaram a Convenção Batista de Estado de São Paulo, então chamado de União Batista Paulista. Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo, a Europa ela estava destruída e muitos dos europeus eles fugiram e vieram para o Brasil, para o estado de São Paulo, e justamente também com esse foco de encontrar terras férteis, e aqui predominavam o café, a cana-de-açúcar, cereais. Então, através dessas terras também se tornou muito alvo dos europeus para vir para cá, para vir para o território brasileiro. Então, fugindo da guerra, apontaram para o Brasil muitos protestantes e somaram-se a eles, aos protestantes que já haviam aqui, as dezenas de casais de missionários dos Estados Unidos que continuavam chegando. Então, através também da guerra, né, que aconteceu, a Primeira Guerra Mundial, fizeram também que muitos europeus eles pudessem vir para o Brasil e muitos deles também da fé protestante batista, eles vieram para o Brasil e já estavam fundadas essas igrejas batistas no território brasileiro, né? Então, vou falar agora um pouco sobre o crescimento da Convenção Batista Brasileira, como foi organizada em 1907, Convenção Batista Tradicional Brasileira foi organizada em 1907. Em 2013, essa convenção ela possuía 8.357 igrejas organizacionadas, 1.200 congregações ou missões espalhadas em todo o território nacional e mais de 1.600.000 membros. A mesma também possuía vários colégios, seminários. A Convenção Batista Brasileira
esse número, né, de 1.600.000, ele não só se resume a membro, na verdade, assim, esse 1.600.000, esse número, ele não só soma-se por conta da evangelização das igrejas, né? Esse crescimento se deu não só porque igrejas foram fundadas, mas também através de orfanatos, foi uma das maneiras que eles fizeram para que o número de membros batistas pudesse crescer, através também de faculdades, né? A implantação de faculdades aqui no território brasileiro, a implantação de seminários, de colégios. Isso também contribuiu para que o número de batistas pudessem crescer, não somente na fundação da igreja, mas em outras coisas também, como eu mencionei, em hospitais, faculdades e orfanatos. E atualmente, no território brasileiro, são cerca de 13.436 igrejas e congregações, que somam aproximadamente 1,7 milhões de batistas da CBB aqui no território brasileiro. Ou seja, eles representam 0,8% da população brasileira. Essa é a soma atual, né, dos batistas aqui no território brasileiro. E uma curiosidade que eu vi da Igreja Batista é que a Igreja Batista Nacional Renovada nasceu em 1958, quando foi aceito o batismo pentecostal por alguns batistas em Belo Horizonte, né? Então a gente também vai ver muitos batistas eles seguirem a linha teológica pentecostal, né? E também a gente vai ver muitos batistas, muitas convenções batistas aceitarem a doutrina calvinista, né? Então, assim, as igrejas, a visão teológica batista, ela segue também essa linha pentecostal, e também tem algumas convenções batistas que seguem também uma linha mais calvinista, né? Essa é uma das curiosidades dentro da Convenção Batista Nacional, né? Convenção Batista Brasileira. Então, essa é uma das curiosidades que eu trouxe. Então é isso. Ai, gente.